Fala pessoal, meu nome é Edson Reis e hoje nós vamos falar sobre qual o melhor PC ou computador para traders. Vamos simplificar bem, não vou entrar em detalhes muito técnicos porque eu quero que esse vídeo sirva para qualquer pessoa que está chegando agora no mercado possa escolher aí um computador ou mesmo utilizar o computador que ele já tem para poder fazer suas operações, tá certo? A gente vê algumas telas, né, de alguns analistas, etc., vários monitores, etc. A gente fica ali com aquela sensação assim, nossa, que computador será que ele utiliza, né? Então, assim, para o seu dia a dia, né, de trade, o que eu recomendo ou o que se recomenda, né? E aí vem várias dúvidas com relação à configuração. O que eu fiz? Eu levantei junto às plataformas o que seriam as configurações mínimas, né, para a operação dessas plataformas, como Profit Chart, MetaTrader e Trade, tá bom? Uma das perguntas que acontece muito é essa aqui, ó. Desktop ou notebook? Bom, isso eu vou deixar a critério de vocês, porque eu vou pontuar a seguinte questão. No desktop, você tem a questão espaço, né? De repente você tem um espaço maior, o desktop é ideal. No meu caso aqui, eu preciso de um espaço menor, então o notebook me faz necessário e eu preciso também de mobilidade com esse equipamento, porque eu não só utilizo ele para day trade, tá bom? Então, veja só, eu utilizo o notebook, vou apresentar já já a configuração do meu notebook e o desktop tem uma vantagem em relação ao notebook, que é os upgrades, né? Eu consigo fazer alguns upgrades no desktop ao longo do tempo, né? Então eu consigo melhorar, trocar placas, etc. Posso fazer isso também no notebook? Posso, mas ele é limitado em alguns desses upgrades, né? Dessas atualizações de hardware, né? Desses componentes que vão dentro aí do desktop ou do notebook, tá bom? Qual que é a configuração do meu notebook? Que eu utilizo para day trade e também para trabalhar, tá bom? Essa é a configuração do meu notebook, é um Dell G7, tá? Processador i7, memória tem 16 GB de RAM, dois discos, sendo um disco de 1 TB HDD e um disco de 256 GB SSD, tá? Ele também vem com uma placa de vídeo dedicada, uma GTX 1050 Ti com 4 GB, que me permite colocar um segundo monitor com tranquilidade, tá certo? Edson, o que você recomenda, né, em relação a monitores? Que é outra pergunta que acontece, que é essa aqui. Só consigo operar com 2 monitores? Bom, eu já trabalho com 2 monitores há bastante tempo, então assim, eu prefiro 2 monitores. Mas você pode preferir trabalhar só com uma tela, não tem problema nenhum. Ah, não, eu preciso de 4 telas porque eu preciso do SP500 numa, preciso do dólar na outra, enfim, isso vai ser a seu critério e a forma, né, de como você opera e utiliza essas informações. Então, 2 monitores para mim é o suficiente, eu não preciso mais, isso estou falando de mim. Para você pode ser diferente, né? Coloquei até uma imagem aí de uma forma, né, de colocar o monitor, né, com braços articuláveis, que eu acho que fica legal, uma tela na vertical, então você consegue colocar um número maior de informações. E uma outra, né, no posicionamento normal, que seria, no caso aqui, eu utilizo o notebook, então né, nessa condição de paisagem, para mim é mais interessante o notebook e um segundo monitor virado na condição de retrato ou na vertical, igual você está vendo aí na foto, né? Mas você não precisa de 2 monitores para poder fazer operações day trade, tá bom? Vamos lá então às configurações mínimas por plataforma, porque eu acho que é ideal para que você possa aí medir o que você vai comprar, né, ou o que você vai comprar. Eu vou falar, claro, algumas indicações de marcas, etc., coisas que eu gosto, enfim, e tive acesso a utilizar esses equipamentos, mas vamos lá. O que é a recomendação então do Profit Chart para configuração mínima? Um processador i3, 4 GB de RAM, disco HDD, monitor de 15 polegadas, Windows 7 ou superior. Essa seria a configuração mínima. Se eu tenho um computador desse, eu posso começar a operar com o Profit Chart? Pode. O que vai acontecer, tá? Se você começar a abrir muitos ativos, inserir muitos indicadores, alguns indicadores com necessidades matemáticas maiores dentro desse Profit Chart com essa configuração mínima, ele vai dar uma agarrada, ele vai dar uma travada, né? Vai ficar mais lento, etc. Então, assim, essa é a configuração mínima. Tá certo? Roda, mas roda bem?
Isso vai depender de como você opera e quais indicadores você utiliza, quais recursos da ferramenta você utiliza, tá bom? Vamos lá. E a configuração recomendada do Profit Chart? A configuração recomendada do Profit Chart já é um i7, 8 GB de RAM, disco SSD e monitor de 21 polegadas e Windows 10. Tá certo? Olha só, se você já tiver um notebook ou um desktop, né, com disco HDD, com um processador i5, né, ou mesmo i3, mas com 8 GB de RAM, se você colocar um HD SSD nele, levar no seu técnico e pedir para fazer essa alteração, tirar aquele disco, né, ou só acrescentar esse disco SSD para que você possa fazer um upgrade aí no seu desktop ou no seu notebook, você já vai melhorar em muito a performance do seu computador. Isso vai te ajudar muito e vai te economizar grana aí com relação a comprar um novo equipamento, caso você esteja pensando em comprar um novo equipamento, tá certo? Então, trocar o disco HDD para um disco SSD é muito relevante aí para você. Tanto para economia, caso você já tenha o equipamento, né, quanto na aquisição de um novo equipamento, que eu já recomendo com SSD, tá bom? Vamos para a próxima plataforma, o Trid. O Trid tem uma configuração mínima, processador i5, memória de 6 GB, disco HD polegadas, Windows 8.1 ou superior. Essa é a configuração mínima do Trid e também vale daquela seguinte condição. Quais indicadores eu vou utilizar, quais recursos da ferramenta eu vou utilizar, e esses recursos vão implicar sim em performance à medida que você for utilizando. O número de ativos que você tiver também aberto nessa plataforma também vai implicar conforme a configuração do seu equipamento. O que é a configuração recomendada do Trid? A configuração recomendada do Trid é um i7, 8 GB, disco SSD, monitor de 21 polegadas e Windows 10, tá bom? A terceira e última plataforma seria o MetaTrader, plataforma bastante difundida, né, principalmente para uso de operações automatizadas. A configuração mínima dele é um i3, memória RAM de 4 GB, disco HDD, monitor de 15 polegadas, Windows 7 ou superior. O MetaTrader das três ferramentas, ele é o que exige menos em questões computacionais, mas segue também a mesma regra, número de indicadores que eu utilizar, ferramentas que eu utilizar, né, dentro da plataforma, vão me exigir mais, né, mais memória, mais processador. Então isso vai implicar também em performance dependendo do que eu vou estar utilizando. O que é a configuração recomendada do MetaTrader 5 então? Um i7, né, que eu recomendo, uma memória de 8 GB e um disco SSD. Você vê que o disco SSD ele é extremamente recomendado aí, né, em todas as plataformas, né, e se você for para Cartesian e outras para ProTrader, enfim, o SSD sem dúvida nenhuma é um equipamento tamanhamente recomendado, né, na verdade um componente aí tamanhamente recomendado para que você tenha boa performance no seu computador e também vai te auxiliar aí no trade. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês com relação a essa parte de qual configuração eu vou utilizar. Pela plataforma você já consegue, né, ter uma dimensão disso. Edson, quais marcas você recomenda? Olha, hoje, né, por ter acesso e ter equipamentos das marcas, eu recomendo sempre Dell. Eu uso Dell há muitos anos, né, por questões de garantia, por questões de ser bem atendido pela marca, né, e eu tenho praticamente todos os meus notebooks foram Dell. E eu tenho também Lenovo, tá? É uma marca que eu recomendo também, porque eu utilizo no escritório, e é um equipamento que tem me atendido também, inclusive na parte de garantia, etc., também tem sido muito bom o equipamento da Lenovo, os equipamentos da Lenovo, tá? São as duas marcas que eu recomendo, tá certo? Aí vem outras marcas, né? Vem Acer, vem HP, e nessa sequência, né? Então Dell, Lenovo, Acer, HP, isso para o Edson, tá bom? Então, assim, recomendações minhas nesse sentido. Monitores, aí fica a cargo de vocês o tamanho, né? Eu recomendo de 21 polegadas. Ah, posso usar uma TV? Pode usar uma TV, não tem problema nenhum. E se o seu computador tiver uma placa de vídeo dedicada para TV, é melhor pelo tamanho da tela, etc. Tá bom? Então, assim, o que eu preciso comprar então, Edson? Você precisa comprar
um equipamento que atenda o mínimo, mas eu vou dizer para você o seguinte, compre o recomendado, né, a fim de que você não possa ter nenhum gargalo, né, de configuração. No primeiro momento, se você já tem equipamento, você pode fazer uma atualização de SSD, que seria um upgrade, uma atualização muito boa e já daria uma excelente diferença da performance do seu equipamento atual. O que eu falo para ti? Não comprar roupa para vestir baleia. Né? Às vezes você vai comprar uma máquina muito grande e você faz uso do home broker. Né? E não faz sentido nenhum ter uma máquina excepcional para fazer uso no home broker. Claro, isso vai de acordo com a sua condição e etc. Mas é válido lembrar que essas configurações são baseadas nas plataformas, né, principalmente para day trade, e as plataformas exigem esse investimento computacional aí. Tá? Foca nas configurações recomendadas, de repente tem marcas que você prefere, né, às vezes você prefere lá uma HP, então você pode comprar um equipamento HP com essas configurações recomendadas e que não vai ter problema nenhum com relação a nenhuma das plataformas. Lembrando que 1.7, 8 GB de disco SSD vai atender as 3 plataformas, então você pode testar as 3 e possivelmente as demais plataformas que eu não pesquisei, mas vai atender perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e não deixa de me seguir lá no Instagram não, sempre estou postando umas coisas legais lá e trazendo também aí algumas novidades com relação à parte do MetaTrader, né, para o mercado, que a gente vai gravar mais coisas aí também para o MetaTrader, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado, valeu!